Hoje eu trouxe pra vocês os meus 5 clássicos favoritos da vida. E eu já adianto pra vocês que todos os livros que estão aqui são clássicos que têm uma escrita muito fluida, muito fácil de ler, muito tranquila, sem muita enrolação. Eles se tornaram meu favorito justamente porque eu esqueci que eu tava lendo um livro clássico, sabe? Eu esqueci aquele peso de estar lendo um livro clássico. Eu simplesmente estava lendo uma história que é atemporal e no fim de cada leitura eu sentia que eu tinha aprendido alguma coisa, alguma pequena lição que seja. Que é basicamente isso que os clássicos entregam, é te ensinar alguma coisa no final. Quem me conhece já sabe que eu não gosto muito de enrolação na introdução, então vamos começar logo com essa lista. Então o primeiro livro é Jane Eyre. Jane Eyre é um romance de formação, então ele é aquele romance que vai apresentar a vida do personagem desde que ele é bem pequenininho, criança, até a vida adulta. A Jane me conquistou desde que ela era muito pequenininha, porque ela era uma órfã que foi basicamente adotada pelo tio dela, né? Adotada não, os pais morreram, a pessoa que estava disponível ali para ficar com ela era o tio. Esse tio, ele era casado. E ele gostava muito da Jane, porém, logo o tio morreu. E a Jane ficou sob os cuidados da esposa desse tio, que não gostava nem um pouco dela. Essa esposa do tio já tinha filhos, então ela não queria a Jane ali por perto. Logo que o tio morreu, ela mandou a Jane lá para um orfanato. Não é um orfanato, era um internato que ela chama, mas que basicamente era um orfanato. As crianças ficavam lá jogadas. Lá nesse orfanato, a Jane também sofreu muito. Antes da Jane ir pro orfanato, aquela tia fez da vida dela um inferno. E o que é interessante da Jane é que ela não deixava barato, sabe? Ela não era uma criança muito brava, mas ela também não era aquela criança que apanhava quieta, sabe? Ela também tinha um ar de revolta nela. Quando ela foi pro internato, a vida dela também continuou sendo um peso, porque todo mundo tratava ela mal. Ela já chegou lá naquele internato com uma fama de que era uma menina muito mal educada, então as tias, né, as professoras já meio que olhavam com ela de um jeito meio enviesado, sabe? Até que a Jane cresceu, saiu daquele internato e conseguiu um emprego numa casa de família para cuidar de uma menininha, para ser a professora dessa menininha numa casa. Lá ela conhece um homem que ela se apaixona por ele, ela tem uma desilusão amorosa, ela sai daquela casa, ela começa a vagar procurando um outro lugar para morar, ela encontra pessoas que ajudam ela, entre outras coisinhas que acontecem no final, que eu não vou falar, obviamente, para não estragar a história para vocês. Mas só para vocês entenderem que esse livro, ele não é parado, ele não é monótono. O tempo inteiro tá acontecendo alguma coisa. Ela não fica parada muito tempo em um lugar só. Então a gente tem um começo, um meio e um fim em um lugar, depois ela vai pro outro, tem começo, meio e fim, e tudo tá interligado, sabe? A Jane é um personagem muito cativante. Ela me conquistou do início ao fim do livro. E apesar do livro parecer ser grande, tá? Ele tem 500 e poucas folhas, então parece ser gigantesco, mas como a leitura é fluida e tá sempre acontecendo alguma coisa, as páginas se passam tão rápido que quando a gente vê, já terminou o livro. O segundo livro de hoje é O Jardim Secreto. É um livro bem lúdico, porque ele é basicamente narrado por crianças, mas ao mesmo tempo ele traz algumas lições importantes pra gente também. Ele conta a história de uma menininha que ficou órfã muito cedo. Antes dela ficar órfã, ela morava num... É um castelo, né? Essas casas de pessoas nobres. Ela morava naquele castelo junto com os pais dela. Ela tinha tudo que ela queria, mas ela não tinha a proximidade com os pais dela. Então ela era uma criança muito mimada. Ela foi criada pelos criados da casa. E eles faziam todas as vontades dela. Os pais dela, ao invés de gastarem o tempo deles com ela, eles acabavam dando pra ela tudo que ela queria pra não precisar se preocupar com ela. Só que depois que eles morrem, ela acaba indo morar na casa de um tio, novamente, né? Ela vai ser tutelada por um tio. E esse tio também, ele não vive muito na casa dele, então ele deixa ela lá junto com os empregados e ele trabalha longe e tudo mais. Só que nessa casa, diferente do castelo dela, apesar do tio ter uma casa gigantesca, cheia de mistérios para ela descobrir, lá os empregados não estão ali para criar ela, não estão ali para mimar ela. Então os empregados, apesar de cuidarem dela muito bem, eles deixam ela se virar, sabe? Então assim, ó, tá aqui a tua roupa, te veste. Antes os empregados iam lá e vestiam ela do jeitinho que ela queria. Iam lá e penteavam o cabelinho dela.
Eles falavam, ó, a comida tá pronta, desce pra comer, não tem ninguém pra dar comidinha na boca dela. Então ela começa a se ligar que ela precisa aprender a se virar sozinha também. Lá nessa casa gigantesca do tio dela, ela descobre muitos mistérios, muitos segredos, coisa assim, nada perigoso, sabe? Coisa bem de criança mesmo, bem infanto-juvenil. Ela conhece um irmãozinho de uma das empregadas também, que ela acaba brincando muito com ele. Juntos eles descobrem um jardim secreto naquela propriedade, em que o tio dela trancou e não deixou ninguém entrar. Mas como eles eram pequenininhos, eles conseguiram uma brecha e conseguiram entrar dentro daquele jardim. E eles passavam o dia inteiro lá brincando. Eles descobrem uma outra criança morando naquela casa. E ele acaba também brincando com eles naquele jardim. E assim, eles acabam aprendendo várias coisas naquelas brincadeiras. É um livro muito lindo, muito bonitinho de ler. Se vocês tiverem alguma criança que morem com vocês, que tem uma certa idade, assim, uns 8, 9 anos, que já tem idade para paciência para escutar uma história longa, eu aconselho muito vocês a lerem para ela, porque é aquele tipo de leitura muito linda. O próximo livro não perde essa praticidade de ser um livro envolvente, fácil de ler e entender, mas ele começa a ficar um pouquinho mais crítico. É o livro A Revolução dos Bichos. Essa é uma história bem curtinha, mas que ali apresenta várias críticas pra gente ao mesmo tempo. A gente vai ver aqui de uma forma lúdica a história de uma fazenda de animais. Inclusive, se eu não me engano, o nome do livro trocou para Fazenda dos Animais. Onde os animais, eles dão um golpe nos humanos que moram naquela fazenda. Então eles acabam expulsando os humanos que moram ali, não me lembro como, faz um tempinho já que eu li. Eles expulsam os humanos e eles acabam comandando aquela fazenda. Aos poucos, o que era para ser assim uma liberdade dos bichos não precisarem passar o dia inteiro trabalhando de graça só por um pouquinho de comida, descansando muito pouco, eles expulsam os humanos para ter uma liberdade de poder trabalhar menos, de poder comer mais. Só que eles acabam criando uma organização, então eles elegem os porcos como os líderes ali para poder dar um direcionamento de mostrar o que eles devem fazer. E esses porcos acabam se tornando os novos humanos. Eles criam novas regras, eles punem quem não cumpre. Então, de pouquinho em pouquinho, sem que os outros bichos percebam, eles entram novamente em uma outra ditadura, digamos assim. Esse livro é uma grande crítica aos regimes da época, que derrubavam governos, entravam no poder, iam lá e faziam exatamente as mesmas coisas, se não pior do que o governo anterior. E o meu quarto clássico favorito tinha que ser um nacional, O Cortiço, de Luísio Azevedo. E dando uma grande resumida aqui, esse livro fala sobre a vida dos moradores de um cortiço do Rio de Janeiro no século XIX. Então eu não vou esmiuçar muito a história aqui, porque o mais interessante desse livro é literalmente as pessoas, como eles viviam ali naquele cortiço, como eram as relações, as críticas sociais daquele período. Se a gente pensa que a nossa vida é difícil hoje, então imagina como era no século XIX, para pessoas que não tinham uma situação financeira muito estável. Eu tentei começar a ler clássicos brasileiros por Machado de Assis, mas confesso que não foi legal pra mim. O primeiro livro que eu li foi Dom Casmurro. Apesar de gostar da história, eu não consegui me prender muito a ela. Eu não sei, não consegui me apegar. E eu entendi que não é porque o livro é ruim, mas naquele momento não era o momento para mim ler. Então eu tentei ler outros autores para ver qual deles eu ia começar a me apegar primeiro, para entender como é que era a escrita daquela época e conseguir levar a leitura, levar os livros nacionais daquela época adiante. Então, quando eu li o livro O Cortiço, eu vi que não era tão difícil assim, que dava para começar por ele, e eu curti muito a história, foi muito fácil de ler, eu consegui me apegar aos personagens. É como se nesse livro a gente não tivesse um personagem principal, sabe? É como se aquela atmosfera daquela época, daquele cortiço, fosse um personagem principal. Então, se vocês tentaram ler um livro nacional e não gostaram, não conseguiram, não fluiu, tentem procurar outros autores, porque foi isso que eu fiz e tem funcionado pra mim. Depois desse eu consegui ler outros e consegui aos poucos ir me apegando à leitura. Mas antes de finalizar, tem um último livro aqui pra vocês. De todos os que eu falei aqui pra vocês, esse é o mais contemporâneo, porque ele já foi escrito no século XX. Mas apesar da discussão, tem gente que não considera livros clássicos se eles não tiverem um certo
tempo já de escrito, mas esse aqui eu considero porque eu aprendi coisas com ele, acho que ele é um livro atemporal e acho que mesmo que daqui a 100, 200 anos ele vai estar aí e vai continuar ensinando coisas para as pessoas e vocês vão entender o porquê. O Mundo de Sofia fala sobre uma garotinha que começa a receber cartas na casa dela. Ela não sabe exatamente quem é que tá escrevendo essas cartas para ela no início, mas essas cartas contam a história dos filósofos. Vocês lembram das aulas de filosofia de vocês? As aulas que eu lembro eram muito chatas, os professores eram muito complicados, não dava para entender o que eles falavam. Eu, pelo menos, e assim, a maioria das pessoas que eu conheço não gostavam de filosofia na história porque era chato, basicamente. E aqui nesse livro eu consegui aprender muita coisa sobre filosofia, sobre os filósofos da época, sobre lições muito importantes, referências que a gente precisa saber, né, para ter aquele conhecimento geral para a vida. Eu aprendi nesse livro de uma forma muito simples, muito clara, sem enrolação, sem chatice, de uma forma lúdica. E eu li esse livro, eu lembro que eu tinha uns 13, 14 anos quando eu li ele, e quando eu fiz uns 18 anos eu li de novo, porque eu lembro de gostar muito, e mesmo que eu já tivesse lido uma vez, na segunda vez eu lembro que eu aprendi outras coisas que eu não havia absorvido na primeira leitura. Eu selecionei essa lista aqui com os 5 livros que eu considero os meus favoritos no mundo clássico, justamente porque cada um deles me ensinou alguma coisa. Porque eu acho que a leitura clássica não tem que ser uma coisa obrigatória, tu tem que ler pra dizer que tu leu aquele livro. Tu tem que ler e aprender algo com ele pra te dizer que tu leu. Então, se for pra ler só pra cumprir tabela, só pra dizer, ó, eu li esse livro aqui desse autor, eu conheço esse autor, eu acho que não vale de nada. Eu acho que é bom quando a leitura é prazerosa e te desperta algo. Me conta aqui se vocês já leram algum desses livros, se vocês gostaram, não gostaram, ou se vocês têm alguma indicação pra mim. Qual foi o clássico que marcou a vida de vocês? Não esquece de te inscrever aqui no canal e te vejo no próximo vídeo. Tchau!